Olá, meus queridos, graça e paz. Eu sou o João e olha, fico muito feliz de estar aqui mais uma vez, de estar gravando um vídeo, de estar podendo compartilhar uma palavra para vocês. E hoje eu queria falar um pouco da história de Ana. Ana, quem conhece a história de Ana? Já ouviu falar de Ana na Bíblia? Talvez você já tenha ouvido falar de Samuel, certo? Samuel foi um profeta e Ana foi a mãe dele. Mas hoje eu queria falar um pouco sobre Ana, sobre a história de Ana, que é uma história muito interessante e é uma história que dá pra gente aproveitar muito nos nossos dias, sabe? A gente pode aprender muito com o que Ana passou, como que foi a vida de Ana, como que Deus a abençoou, e a gente pode aprender muito e tirar pra gente esse ensinamento. Amém? Quero te agradecer por cada um de vocês que estão assistindo esse vídeo. Quero te pedir desde já que deixe o seu like para ajudar na divulgação desse vídeo, para que mais pessoas possam assistir esse vídeo, assim como você está tendo essa chance de assistir, de ouvir a palavra de Deus. Amém? Então deixa seu like, se inscreva no canal, para que mais pessoas possam também assistir e ser edificadas assistindo esse vídeo. Então vamos lá. Eu queria ler para vocês a palavra que está em 1 Samuel, no capítulo de número 1, logo no comecinho do livro. O versículo que eu quero ler, eu vou ler apenas um versículo, mas eu vou contar para vocês toda a história, para a gente não ficar aqui lendo a palavra, mas vamos conversar de uma outra forma. Amém? Então eu queria ler para vocês a partir do versículo 24 de 1 Samuel, capítulo 1. E a palavra diz assim: Então, havendo-o desmamado, apesar de o menino ainda ser muito pequeno, ela o levou à casa do Senhor em Siló. Levou também um novilho de 3 anos para o sacrifício, cerca de 30 litros de farinha e uma vasilha de vinho. Depois do sacrifício do novilho, levaram o menino a Eli. Meu senhor, lembra-te de mim? Perguntou Ana ao sacerdote Eli. Juro por sua vida que sou aquela mulher que esteve aqui daquela vez, orando ao Senhor. E no versículo 27 diz assim: Pedi ao Senhor que me desse este filho, e ele atendeu ao meu pedido. Por isso, agora eu o entrego ao Senhor. Por todos os dias em que viver, ele pertencerá ao Senhor, pois ao Senhor foi pedido. E ali adoraram ao Senhor. Amém, irmãos? Essa palavra que eu li está em 1 Samuel, capítulo 1, versículo 24 até o versículo 28. Eu li bem o finalzinho ali da história da Ana, né, da mãe de Samuel, e eu quero resumir para vocês como que é a história de Ana. O capítulo 1 de 1 Samuel começa falando de Eucana. Eu não sei se é bem assim que se pronuncia o nome dele, mas é o marido de Ana. Eucana, ele tinha 2 mulheres. Ele tinha a Ana e ele tinha a Penina. A Penina tinha filhos, tinha dado filhos a Eucana. Já a Ana não tinha, porque ela era estéril. E essa família, eles tinham o costume de todos os anos irem até o tabernáculo. Se você não sabe, o tabernáculo era onde o sacerdote ficava, era onde ficava a Arca da Aliança, ou seja, era como se fosse o templo que nós temos hoje em dia. Só que era um pouquinho diferente. Até mesmo a estrutura do tabernáculo era um pouquinho diferente, mas se resume a isso. Era o lugar onde tinha a presença de Deus, era onde ficava a Arca da Aliança. E essa família, eles tinham o costume de, todos os anos, até o tabernáculo para adorar ao Senhor, para prestar sacrifícios, né? Porque naquela época, eles sacrificavam animais para remissão dos pecados. E hoje já esse sacrifício não é mais preciso, porque Jesus foi o último sacrifício. Ele sacrificou o próprio corpo dele na cruz para a remissão dos nossos pecados. Ou seja, toda vez que a gente peca,
toda vez que a gente pecava no passado, tinha que ser morto a um animal como uma oferta, né, pelo perdão. Só que hoje já não é mais necessário, porque Jesus ele foi esse último sacrifício. Então hoje o sacrifício somos nós mesmos. Nós somos os sacrifícios que temos que nos apresentar para Jesus todos os dias. Mas voltando aqui à história, então todos os anos eles iam ao tabernáculo adorar o Senhor e prestar sacrifícios. E a Bíblia relata, como eu falei, que Penina tinha filhos. Ana, porém, não. Só que a Penina, ela era, podemos dizer assim, muito chata com a Ana, sabe? Porque ela zombava muito, criticava muito o fato de Ana não ter filhos. E, cara, isso é meio complicado porque a Ana era estéril, sabe? Então, ela levava aquilo para dentro do coração dela. Toda aquela zombação, toda aquela humilhação que Penina fazia a Ana não gostava e ela levava aquilo pro coração dela. E isso ia entristecendo ela, deixando ela cada vez mais triste, sabe? A Penina não era uma simples praticante de bullying, né, levando para os nossos dias atuais. Porque tem muita gente que pratica um bullying, que zoa a outra pessoa, mas a pessoa releva. Só que aquilo era um ponto fraco de Ana. Era um ponto onde ela não gostava que ninguém tocasse, porque era uma condição dela, sabe? Então ela não conseguia suportar aquelas zombações e ela levava aquilo pro coração dela, a ponto de relatar aqui na Bíblia, né? Aqui no versículo 6 diz que Penina piorava muito a situação, porque provocava a Ana continuamente. Então, era assim, Elcana tinha 2 mulheres e Penina provocava a Ana pelo fato dela não ter filhos. E a Bíblia relata que a Ana chorava muito porque ela não tinha filhos. A ponto de Elcana uma vez virar para ela e falar: por que você está chorando? Eu não sou mais importante para você do que 10 filhos. E aconteceu que não era mais importante, porque ela deixava aquilo tomar conta dela, toda aquela tristeza, toda aquela vontade de ter filhos, ainda mais levando em conta que Penina criticava demais ela. Penina ficava jogando na cara dela que ela não tinha filhos. Então a Ana ficava muito triste. Mas pra gente resumir a história, certo dia, né, quando eles foram ao tabernáculo mais uma vez adorar a Deus e ofereciam sacrifícios, aqui no versículo 9 relata que a Ana estava, no versículo 10, perdão, ela estava se sentindo profundamente angustiada e chorava amargamente. Só que ela decidiu entrar no tabernáculo e orar ao Senhor. Ela decidiu orar ao Senhor em prol de ela não poder ter filhos. Até então, ela simplesmente levava todas essas acusações para dentro dela, mas ela não tinha feito nada, ela não tinha falado com Deus ainda sobre essa condição dela. Então, aqui no versículo 10, relata que ela entrou no tabernáculo e foi orar ao Senhor. Enquanto ela orava, a Bíblia relata que ela estava profundamente angustiada e chorava amargamente enquanto fazia oração. E relata que ela fez um voto com o Senhor. Enquanto ela estava orando, ela fez um voto. Ela disse: ó Senhor, se olhar para o meu sofrimento e responder à minha oração, dando-me um filho, então dedicarei este filho ao Senhor, e ele será seu por todos os dias que viver, e seus cabelos e sua barba nunca serão cortados. Então, Ana chorando, Ana triste, ela entrou e fez um voto com Deus. Então, como para resumir aqui a história, Deus atendeu o pedido dela e concedeu um filho. Na verdade, não só um filho, concedeu 6 filhos no total para ela. Só que o primogênito, o primeiro filho que ela teve, foi justamente Samuel. E assim como no versículo que eu li,
inicialmente, após desmamar o menino, após ele parar, né, de precisar da mãe, de depender da mãe, bem pequeno ainda, ela entregou ao sacerdote para cumprir o voto dela e ele viver todos os dias na casa do Senhor. Mas eu queria ministrar para vocês a respeito da importância de buscar a Deus. Eu tenho um rascunhozinho aqui que eu quero seguir. Então, a importância de buscar a Deus, a gente consegue perceber isso na vida de Ana. Por quê? Porque Ana era humilhada por Penina, mas Ana era amada por Deus. A Ana era amada por Deus. E, irmãos, eu quero dizer para vocês que às vezes a gente passa por certas situações nas nossas vidas, né? Que tem, às vezes, uma pessoa que ela fica marcando em cima de você. Que ela fica sempre em cima de você, fica te criticando, apontando o dedo para você em tudo aquilo que você faz. Ela fica te criticando, fica sempre em cima de você, a ponto de, às vezes, você falar assim com Deus: Deus, por que essa pessoa está fazendo isso comigo? Sabe, eu não fiz nada para ela, eu nunca fiz algum mal contra ela, mas essa pessoa, ela sempre está me criticando, nada que eu faço ela gosta, nada que eu faço, por mais bom que eu tento ser para essa pessoa, parece que não adianta, sabe? E eu queria te dizer, irmão, querida irmã, que às vezes Deus coloca justamente uma pessoa como Penina em nossas vidas, mas não é para que a gente se sinta mal. Aliás, é para que a gente se sinta mal. Aí é que tá. É para que a gente se sinta mal, é para que a gente se sinta incomodado, mas por quê? Para a gente ir e buscar a Deus. Tem pessoas que Deus coloca na nossa vida, não é o demônio, não é o diabo que coloca nas nossas vidas. Tem pessoas que Deus coloca nas nossas vidas para impulsionar a gente para o nosso propósito, sabe? Então, às vezes a gente fica orando: Deus, que essa pessoa tá fazendo mal para mim, tá falando mal de mim, mas às vezes é o próprio Deus que colocou ela na sua vida para te impulsionar para o teu propósito. No caso, eu creio, sinceramente eu creio, que se Penina não tivesse humilhado Ana daquela forma, ela não tinha entrado no tabernáculo, se colocado diante de Deus daquela forma e orado e pedido um filho. E Samuel talvez não teria nascido. E se vocês conhecem a história de Samuel, Samuel foi um grande profeta que ungiu reis, ele ungiu Saul, ungiu Davi, entre diversas outras coisas que ele fez. Mas tudo isso surgiu por causa de uma provocação de Penina. Então, queridos irmãos, tem pessoas que Deus coloca na nossa vida para impulsionar a gente. Tem aquela pessoa que fica marcando em cima de você, aquela pessoa chata. Às vezes, você para e analisa e vê que o que ela está falando realmente tem razão. Ela realmente tem sentido daquilo que ela está falando. Sabe? Às vezes ela está te acusando de diversas coisas, apontando o teu erro, mas às vezes ela tem razão. Às vezes vale a pena a gente parar e refletir. Poxa, o que essa pessoa está falando é verdade. Eu vou mudar então, sabe? Aceitar a repreensão daquela pessoa. Aceitar, porque a Bíblia diz que o sábio, esqueci a palavra agora, que o sábio, ele aceita a repreensão. O tolo não. O tolo, ele leva aquilo pro coração, age orgulhosamente, sabe? Mas a Ana, nesse momento aqui, ela agiu com bastante sabedoria, porque ela foi e não aceitou mais aquela situação na vida dela. Ela foi e orou ao Senhor, pedindo a Deus um filho, e Deus atendeu o pedido dela. Outra coisa que eu queria falar para vocês é que Ana, ela era estéril, né? Ela nasceu provavelmente estéril, e estéril, ela não poderia ter um filho, sabe? E aquela condição, eu creio que essa condição na vida de Ana, ela aconteceu para que a glória de Deus se manifestasse na vida dela. Porque imagina só se ela não fosse estéril. Não teria nem relato de Ana aqui na Bíblia. Não teria relato, porque onde é que Deus ia ser glorificado nisso? Sabe? Assim como Sara, lá no começo da história, Sara e Abraão,
a Sara era estéril, não podia ter filho. Mas Deus queria dar para eles, para aquele casal, o filho da promessa, Isaac, sabe? E se Sara não fosse estéril, como que Deus ia se glorificar através daquela promessa? E eu creio que aqui foi o mesmo caso de Ana. Então, meus irmãos, tem às vezes situações, condições que nós estamos passando em nossas vidas, às vezes uma enfermidade. Eu não quero aqui dizer palavras erradas, tá? Porque você tem que analisar e ver o que você está passando. Mas não podemos esquecer que existem coisas que acontecem na nossa vida que são até coisas más, como por exemplo uma condição que não permitia ela de ter filho. Às vezes é uma enfermidade que você está passando, às vezes é um problema financeiro que você está passando. Mas às vezes, irmãos, acontecem essas coisas nas nossas vidas para que Deus possa se manifestar e se glorificar através dessa situação, realizando um milagre, realizando uma bênção, te dando uma vitória. Então a gente tem que parar e analisar. E se for realmente isso, eu vou ensinar aqui para vocês como que você pode estar mudando a sua situação, tá? Porque a Ana, ela era humilhada, ela era provada e ela chorava muito. Mas eu te pergunto, chorar adiantou alguma coisa? Só adiantou quando ela entrou naquele tabernáculo diante da presença do Senhor e orou. Só adiantou quando ela orou. Chorar não adianta nada, irmãos. Chorar, ficar se lamentando não adianta. A gente tem que fazer aquilo que dá, aquilo que vai resolver a nossa situação. Amém? Que é orar, que é batalhar, que é falar com Deus, fazer voto com Deus. A própria palavra de Deus diz que a gente deve ir fazer voto com Deus, fazer provas com Deus, sabe? Pedir sinais. Deus fala isso pra gente aqui na Bíblia. A gente deve pedir sinais, que a gente deve sim falar a Deus e fazer um voto com Ele, sabe? Então, glória a Deus. Amém. Então, irmãos, a Ana sofreu, e você pode estar sofrendo, e a sua situação só vai mudar quando você dobrar o teu joelho e entrar diante da presença de Deus e orar. E uma coisa interessante também é que Ana entrou diante da presença de Deus da maneira preferida de Deus. Porque no versículo 9, se eu não me engano, no versículo 10, aliás, diz que ela estava profundamente angustiada, chorando e se sentindo totalmente humilhada por causa daquela situação. E a palavra de Deus, no livro de Miqueias, deixa eu ver se eu acho aqui rapidamente, no livro de Miqueias, no capítulo de número 6, deixa eu ver se eu acho aqui Miqueias. Miqueias é meio complicado de achar, né, irmãos? Um livro pequenininho aqui na Bíblia. Deixa eu ver se eu acho aqui Miqueias rapidamente. Achei. Miqueias 6, versículo 8. Ele já disse o que deseja, e isso se resume em ser honesto e justo, saber amar a fidelidade e ser humilde diante de Deus. Então esse versículo aqui em Miqueias, esse capítulo em Miqueias, está dizendo que Deus não quer o nosso sacrifício, né? Como fala aqui no versículo 6, que Ele não quer o nosso sacrifício, que Ele não quer as nossas ofertas, que Ele não quer, será que o Senhor se agrada se oferecer milhares de carneiros e 10.000 rios de azeite? Será que Ele ficará satisfeito? Será que devo oferecer o meu filho mais velho por causa da minha transgressão? Será que com tudo isso Ele perdoará os meus pecados? Não. Ele já disse o que deseja. Isso se resume em ser honesto e justo,
saber amar a fidelidade e ser humilde diante de Deus. Então, irmãos, Deus não quer o nosso sacrifício, Deus quer o nosso coração. Deus quer que andemos humildemente diante dele. Sabe por quê? Porque Deus, em toda a sua glória, em todo o seu poder, Deus é o ser mais poderoso que existe, é o Criador de todas as coisas, e Ele é humilde. Jesus, momentos antes de morrer, a Bíblia relata que Ele juntou todos os seus discípulos, colocou todos eles sentados e foi lavar o pé de cada um deles. E o mais interessante nessa palavra é que a Bíblia relata que Jesus já tinha autoridade sobre a terra, sobre todas as coisas que estão na terra, nos céus e debaixo da terra. O capítulo começa falando isso. O que ele fez em seguida? Ele foi lavar os pés de cada um dos discípulos. Ou seja, Jesus, lá em Filipenses capítulo 2, vai dizer que ele, mesmo sendo Deus, porque Jesus era Deus, mesmo aqui na terra Jesus era Deus, mas ele não quis tomar o lugar de Deus. Apesar disso, ele se colocou numa posição como servo, numa posição humilde, e por isso Deus exaltou, Deus deu um nome que está acima de todo, que está sobre todo nome. Então Jesus foi humilde. Jesus, o rei de todas as coisas, de todas as nações, Criador de todas as coisas, é humilde. E por que a gente não vai ser, irmãos? Por que a gente vai entrar diante da presença dele sendo soberbos, sabe? Meu Deus. Não faz nem sentido isso, né? Mas muitos de nós somos assim. Mas voltando aqui, a Ana, ela entrou diante da presença de Deus da maneira preferida dele. Ela estava com o coração contrito, sabe? Angustiada, chorando muito e praticamente humilhada diante daquela situação. E assim ela chegou diante de Deus e orou: Senhor, se olhar para o meu sofrimento, responder a minha oração me dando um filho, então eu dedicarei esse filho ao Senhor. Então Ana entrou diante da presença de Deus da maneira preferida dele e fez um voto com o Senhor, para a gente não ficar mais perdendo tempo aqui. Então eu quero dizer que a gente às vezes não precisa deixar uma situação ela chegar num nível desse, num nível onde ela já chorava, ela já não aguentava mais essa situação. A gente às vezes não precisa deixar que as coisas na nossa vida elas cheguem nesse nível onde não há mais nada que a gente possa fazer, para só então clamar a Deus, sabe, irmãos? A gente sendo sábio, a gente não precisa deixar se esgotar as nossas possibilidades ou o que a gente pode fazer utilizando a força dos nossos braços para pedir a Deus, para orar a Deus. A gente tem um exemplo aqui. A gente pode ser sábio e aprender com o exemplo dela, ou tentar com a nossa força do braço e ir lá, muito provavelmente fraquejar, para só então pedir a Deus, sabe, irmãos? Então, no caso, a Ana, ela esperou chegar nesse nível para ir clamar a Deus, mas a gente não precisa esperar chegar nesse nível para que a gente possa clamar a Deus. Mas aí tem um porém, tá? Tem um porém. Se você está passando por alguma situação e você clama a Deus, você busca a Deus e pede para que Deus faça alguma coisa, entre com uma provisão, entre com algum milagre, a gente tem que literalmente entregar nas mãos deles, na mão dele, tá, irmãos? Porque se a gente apresentar a Deus o que está acontecendo em nossas vidas, só que ainda assim a gente ficar tentando com a força do nosso braço, ele não vai agir. Sabe por que ele não vai agir? Porque se ele agir e você ainda estiver tentando, você vai achar que a glória foi para você. Você vai achar que foi por causa da força do teu braço que você conseguiu o que você estava pedindo para Deus. Então Deus só vai agir aonde não há, quando você literalmente entrega nas mãos dele e não faz mais nada. Amém, irmãos?
Então, nesse caso aqui de Ana, não tinha mais nada para ela fazer. Ela era estéril durante toda a vida dela. Ela tentou ter filhos, não conseguiu. Então, ela apresentou aquilo para Deus, fez um voto com Deus e Deus honrou ela. A Bíblia relata que um pouco tempo depois, né, quando esse filho nasceu, ela foi e apresentou o menino e cumpriu a parte do voto dela. E depois Deus abençoou ela tanto que ela teve mais 5 filhos. Se eu não me engano, 3 homens e 2 mulheres. Então Deus honrou ela por causa daquele sacrifício, por causa daquele voto, porque ela entrou diante da presença de Deus daquela forma. E a última coisa que eu queria compartilhar com vocês aqui é uma palavra aqui do sacerdote Eli, né, que Eli era o sacerdote daquele tabernáculo, ele era um juiz de Israel naquele período. E quando a Ana estava orando, ela entrou no tabernáculo, e é até engraçado essa parte, porque ela começou a falar, né, a orar e a mexer a boca, só que da boca dela não estava saindo nenhuma palavra audível. Então o sacerdote, olhando aquilo, achou que ela estava embriagada, porque ela não costumava entrar para orar. Então ele olhou aquilo e foi repreender ela, achando que ela estava embriagada dentro do templo do Senhor. Então ela respondeu: não, meu senhor, eu não bebi vinho nem bebida fermentada, não julgue sua serva como uma mulher vadia. Eu oro assim por sofrer grande angústia e aflição. E é aqui que eu quero entrar com vocês, no versículo 17. Fala assim: nesse caso, disse Eli, tenha bom ânimo, levante-se, vá em paz, e que o Deus de Israel conceda o que você pediu. E aqui no versículo 18 fala assim: ó meu Senhor, muito obrigada, Ana exclamou. Então ela voltou feliz e começou a se alimentar de novo. A tristeza desapareceu do seu rosto. Amém? Então, olha, eu tô vendo aqui que já estão 27 minutos de vídeo. Eu quero te agradecer se você chegou, se você está assistindo até aqui. E eu espero que Deus esteja falando com você. De verdade, eu espero que Deus esteja falando com você através dessa mensagem. Amém? Mas eu queria dizer, irmãos, que muito provavelmente essa palavra liberada do Eli foi um grande, como é que eu posso dizer? Foi talvez um dos maiores, um dos principais fatores que levou a essa promessa a acontecer. Sabe por quê? Porque ele liberou essa palavra para ela. Primeiro, ele liberou profeticamente para ela. E que o Deus de Israel conceda o que você pediu. Ele liberou uma palavra. E ela aceitou essa palavra. Ela pegou aquela palavra para ela. Porque a Bíblia diz que ela ficou muito feliz e a tristeza desapareceu do seu rosto. Então, como que uma pessoa que está triste e você fala para ela algo positivo e ela deixa de ficar triste, como que uma pessoa assim não aceita o que você falou, sabe? Não acredita no que você falou. A Ana que acreditou no que o Eli falou. E se a gente for lá em Mateus, capítulo de número 21, versículo 22, está escrito exatamente assim: e tudo que vocês pedirem em oração, crendo, receberás. A palavra de Jesus é bem clara. Tudo o que você pedir em oração, crendo, receberás. Então, meus irmãos, o segredo está no crendo. E a Ana, nesse momento aqui, ela creu. Ela creu no que ele falou, porque ela orou a Deus e ela continuou triste, continuou amargurada, chorando. E o Eli veio falar assim para ela: vá em paz, tenha bom ânimo, e que o Deus de Israel conceda o que você pediu. Então ela agarrou aquela palavra profética para ela e creu naquilo, teve fé que aquilo ia acontecer. Então eu queria dizer para você, meu irmão, que você precisa ter fé. Se você está orando, pedindo para alguma coisa acontecer na sua vida, você tem que ter fé, você tem que agir profeticamente, como se aquilo já tivesse acontecido. Sabe por quê? Porque a Bíblia relata aqui,
próximo versículo, que a família voltou para casa, né? E Eucana, ou seja, o marido da Ana, Eucana teve relações com Ana. E continua a Bíblia. E o Senhor se lembrou dela. Então, se você está orando, se você está buscando alguma coisa, se você está pedindo para Deus mudar alguma situação na sua vida, você também tem que agir com fé, você tem que agir profeticamente, como se aquilo já tivesse acontecido na sua vida, porque não adianta nada a gente ficar orando. E eu queria dizer que infelizmente tem muita pessoa que vai morrer orando, vai morrer orando, sabe? Vai morrer, por exemplo, orando por uma cura, sabe? Quantas pessoas oram pela cura de uma outra pessoa, fica orando em sua casa, Deus cura aquela pessoa, Deus se lembra daquela pessoa. Deus pode atender assim também, tá, irmãos? Não estou querendo dizer que Deus não vai atender você não, se você está orando assim, porque Deus é soberano. Ele faz da maneira como Ele quiser. Mas se a gente for na palavra, no Evangelho de Jesus, diz que Ele nos deu autoridade para curar enfermos, para libertar cativos, sabe? Então, se Ele deu autoridade para a gente, para curar enfermos, a gente tem que chegar a impor as nossas mãos sobre o enfermo, em cima da enfermidade, e orar com fé, crendo que Jesus vai operar a cura naquele momento. Então, irmãos, tem muita gente que vai morrer orando, mas ela não age de acordo com aquilo que ela está orando, sabe? E muitas vezes Deus está esperando a gente dar o próximo passo. Às vezes a gente está orando aqui, pedindo para Deus realizar alguma coisa, né? E Deus está esperando você ir e dar o próximo passo, agir profeticamente, agir com fé, como se aquilo já tivesse acontecido, para que Deus vá e haja, que Deus conceda aquilo que você está pedindo. Tem gente tão perto, irmãos, tão perto de receber um milagre, tão perto de receber uma bênção. Às vezes só está faltando isso, você ir lá e agir, você ir lá e declarar sobre uma situação, declarar sobre uma cura, que você está sendo curado daquilo, que está sendo liberto de alguma coisa, e agir profeticamente em cima disso. Às vezes só está faltando isso para você receber a tua bênção, irmão, sabe? E Ana, ela orou ao Senhor, creu na palavra que o Eli, o sacerdote, declarou sobre a vida dela, e ela foi para casa e teve relações com o marido, e o Senhor se lembrou dela. Agora imagina se ela ficasse só orando, Deus me dá um filho, lembra da tua serva, lembra do sofrimento da tua serva, e ela chegasse e nunca mais tivesse relações com o marido dela. Como é que esse filho ia nascer? Sabe, irmãos? Então a gente tem que deixar junto essas duas coisas, a oração, mas a ação profética, ação com fé naquilo que você está pedindo, que aquilo vai acontecer. Amém, irmãos? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa aqui para falar. E muito importante, só para deixar aqui gravado e para lembrar cada um de vocês, é que se vocês forem fazer que nem Ana, se vocês forem fazer um voto que nem Ana fez com o Senhor, é muito importante que você cumpra, tá? Que você cumpra aquilo que você prometeu. Sabe por quê? Eclesiastes, capítulo de número 5. Deixa eu ver se eu acho aqui. Eclesiastes 5, versículo 4. Diz assim: por isso, quando você fizer um voto a Deus, não se demore em cumprir o que prometeu, porque Deus não se agrada dos tolos. Cumpra sempre as promessas que faz a Deus. É muito melhor não prometer e fazer alguma coisa do que prometer e depois não cumprir. Então aqui em Eclesiastes, a Bíblia está te chamando de tolo, que você está desagradando a Deus. Se você fizer um voto com Deus, se você prometer alguma coisa para Deus e não cumprir, o Senhor não se agrada disso. Amém? Então eu queria também estar lembrando os irmãos disso, para a gente estar sempre agindo com sabedoria, irmãos. E sim, faça votos com o Senhor, porque
o Senhor quer ver até onde vai a nossa fé. Na verdade, o Senhor já sabe, mas Ele quer mostrar para nós mesmos até onde que vai a nossa fé, até onde que vai a nossa confiança em Deus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor, irmãos. Eu te agradeço por você que assistiu até aqui esse vídeo. Te peço perdão por algum erro, por alguma coisa que eu tenha falado errado, talvez. E te peço perdão também porque esse vídeo ele não vai ser editado, tá, irmãos? Ele vai ser mostrado dessa maneira como vocês estão vendo. Então eu te agradeço por você que assistiu até aqui. Eu espero que Deus tenha falado com você. E lembre-se da importância de buscar a Deus. Buscar a Deus em primeiro lugar. Buscar a Deus antes de você fazer alguma coisa, de você tentar alguma coisa com a força do teu braço. Sabe por quê? Porque em Mateus 6, versículo de número, se eu não me engano, é 38. Diz assim: buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então, irmãos, busca primeiro o reino de Deus, busca primeiro a Deus, que todas as coisas na sua vida lhe será acrescentado. Amém? Então, busque a Deus em primeiro lugar, coloque Deus como a sua primeira opção. Ele vai se lembrar de você, Ele vai te abençoar, eu creio nisso. Amém? Deixa seu like, se inscreva no canal, deixe seu comentário aqui se Deus falou com você. Até a próxima.